Oi pessoal, eu sou Rafael Dias, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também não esquece de compartilhar o conteúdo com quem você acha que vai curtir, beleza? Como eu venho falando pra vocês nos 4 últimos vídeos, eu trouxe uma amiga minha pra conversar comigo sobre o tema desse mês. O papo tá bem bacana, tá bem legal, tá um pouquinho extenso e por isso eu não vou me alongar muito nas apresentações. A pessoa que eu trouxe para conversar comigo hoje é a Monique Carvalho, minha amiga professora de inglês. Ela tem um projeto de inglês voltado a culturas africanas. O link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, fica por aí que a gente tem muita coisa para conversar. Bom, pessoal, para a gente começar aqui o vídeo, eu tô com a minha amiga maravilhosa, tudo de bom, que me ensinou muita coisa nessa vida. A gente vai bater um papo hoje sobre racismo, de uma forma bem tranquila, para vocês ficarem super à vontade, para ninguém se sentir julgado. A gente vai falar de uma forma bem leve, bem didática, então segura aí que tem bastante coisa para a gente discutir, beleza? Então, para quem não conhece, esta maravilhosa aqui do lado é a Monique, e ela vai falar um pouquinho dela agora. Hello, guys! Sempre falo isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Monique Carvalho. Eu sou graduanda na UERJ, estou tentando terminar pedagogia na UERJ, luta, suor, lágrimas. Eu sou professora de inglês desde 2012. Então, há quase 9 anos. Há 2 anos eu participo de um projeto de inglês. A gente trabalha em inglês com as culturas negras ao redor do mundo. E é a minha paixão, é o que eu me encontrei profissionalmente nesse projeto e nesse tipo de abordagem. E é isso, basicamente, essa sou eu. É uma pipoca. E é uma maravilhosa, né, gente? As redes sociais dela vão estar aqui embaixo, links, coisas que vocês precisam saber. Então, já olha aí embaixo, já curte lá, já comenta, já dá likes nas fotos, já segue em todas as redes sociais. Isso, beleza? Fica aí a dica para depois não dizer que eu não avisei. Bom, e aí, como eu falei, a gente vai falar sobre racismo. A gente já tinha conversado um pouquinho antes sobre, e eu preparei alguns tópicos. A gente vai discutir numa conversa, até porque a gente é amigo, então, né? Temos intimidade para falar. E a gente já começa com um assunto que eu acho que é básico assim de hoje em dia, que é a autoestima. E falando em autoestima, deixa eu ligar minha luz. Ah, ó, como que muda as coisas. Eu queria entrar nesse assunto abordando o racismo, como que ele afeta a autoestima. Então, assim, eu queria perguntar para você se, por acaso, alguma vez o racismo ele já afetou a tua autoestima de alguma forma. Então, quando a gente fala de racismo, a primeira coisa que eu acho importante falar é isso, é que cada pessoa tem uma experiência e esse momento, esse espaço, a gente está realmente trocando uma ideia. Então, são as minhas experiências e minha vida e tal, e não necessariamente reflete toda uma comunidade, porque isso já é um dos reflexos do racismo, é que você pega uma pessoa negra que fala ou que tem uma voz e que tem uma amplitude, e aí você pega aquela pessoa que representa todo o movimento, mas a gente tem que desconstruir isso também, sim. Então, assim, a minha experiência, eu, Monique, é isso. Mas, bem, eu pessoalmente fui muito afetada pelo racismo, muito mesmo, na questão de aparência, identidade, falta de identidade ou identidade perdida e tal. Na minha infância eu tinha muito, assim como várias pessoas, tive muito problema com o meu cabelo. E eu lembro que desde muito pequena mesmo, eu já fazia química. Eu acho que, eu não lembro exatamente, mas quando eu tinha uns 6, 7, 8 anos, sei lá, 10, já usava muita química, umas coisas bem pesadas, porque a minha geração é uma geração que cresceu com muito problema com volume e tal. Então eu tinha muito problema com isso. Eu não me identificava, né? É isso, eu alisava o cabelo, eu alisei o cabelo. E aí eu não me identificava com aquela pessoa, nem no cabelo alisado. Na época que eu usava, eu também não me identificava tanto quanto eu me identifico hoje. Hoje eu me olho Uhum. e aí eu vejo, ok, essa sou eu, real, eu me sinto bem, me sinto plena hoje. Então eu sei que naquela época, por mais que eu usasse, eu gostasse, eu não me sentia como eu me sinto hoje. Então sim, eu fui muito afetada. Não gostava do meu cabelo e, de novo, a minha geração foi uma geração que não cresceu com tantas imagens como a gente tem hoje nas redes Uhum. sociais, enfim.
então era bem problemático, assim. Eu tive que fazer um movimento muito, muito lento, muito gradual para ir resgatando, assim, Essa identidade. Isso aí, isso aí. Vem muito também a questão da idade, a gente vai amadurecendo, né, descobrindo que meio que a opinião dos outros importa cada vez menos, mas mesmo assim a gente ainda é muito afetado de várias formas diferentes, né? E aí a segunda pergunta que eu queria fazer é que assim, você como mulher, provavelmente não, eu posso até afirmar porque infelizmente no Brasil isso é muito comum. Então assim, você como mulher já já foi vítima de machismo em algum momento, não é? Sabemos. E aí eu queria saber se, de alguma forma, o racismo ajuda, né? Ele colabora com essa cultura machista. Se o racismo, ele meio que potencializa, de alguma forma, o machismo. Sim, na real, eu não sei se eu posso dizer potencializa ou não, mas o que eu posso dizer é que as pessoas negras elas estão sempre em uma desvantagem maior, porque, e aí isso tem pessoas da sociologia e tal que vão saber explicar melhor do que eu, mas a gente tá, primeiro de tudo, a gente tá lutando para ser visto como ser humano, entendeu? Porque é isso, o corpo negro ele não é tratado como um corpo de um ser humano mesmo. E aí a gente vê isso refletido na banalização da morte e na banalização dos nossos problemas. A gente está lutando para ser reconhecido como gente, assim, ok, somos pessoas, por favor. Vocês não podem tocar no meu corpo quando você quer, você não pode matar o meu corpo, você não, enfim, você não pode menosprezar o meu corpo aqui nesse espaço. Enfim, a gente está sempre tentando ser tratado como gente primeiro. Então é óbvio que é muito pior, porque é isso. A gente não tá nem na corrida às vezes, entendeu? Quem Uhum. dirá eu conseguir chegar lá ou algo do gênero. Eu não consigo me expressar muito bem, mas é isso, basicamente. E é muito complicado, isso é muito complicado de verdade. É muito difícil, muito difícil, é sofrido às vezes. A gente não conseguir estar nas mesmas discussões, que são discussões pertinentes para o momento e ainda assim básicas, que é isso, o corpo feminino e as mulheres e os espaços que a gente quer ocupar e etc, e igualdade de gênero, a gente ainda tá chegando nessa discussão, infelizmente. Então, sim, é muito complicado. Você diria, por exemplo, que dentro do feminismo, a gente tem a vertente do feminismo negro, por exemplo. Você acha que o feminismo negro, ele avança menos que o feminismo, por ser uma pauta que abrange mais mulheres brancas? Nossa, que pergunta boa. Mas eu não sei, entendeu? Eu realmente não sei. E eu respeito muito todo esse conhecimento, acadêmico ou não. Então eu não vou falar coisa que eu não sei. Mas o que eu vou falar, fazer uma observação, na verdade, a gente tem o feminismo negro, mas a gente também tem o mulherismo, que é um movimento com raízes mais africanas ou panafricanistas e tal. Enfim, e aí é um outro movimento também de mulheres, só que com outras lógicas, sobre uma outra ótica e tal. Aí, né, nessa questão de avançar ou não avançar e tal, eu realmente não sei dizer, mas eles estão aí e a gente tá vivo por conta deles, a gente tá viva por conta deles, e é isso, mas responder essa pergunta eu realmente não sei. Falando em responder perguntas e assim, e feminismo e racismo, tem muita gente que meio que não se sente confortável, às vezes, de ouvir o problema do outro. Para fazer os tópicos desse mês, eu li alguns autores e alguns deles falavam que, além de ser muito importante você ter o espaço para falar, é igualmente importante você ter quem vai te ouvir. E raramente isso acontece, né? E às vezes as pessoas tendem a retrair um pouco, porque a gente fala. Eu particularmente falo pelo movimento LGBT,
que a gente às vezes grita uma coisa e a pessoa meio que não escuta. Aliás, a gente começa falando baixo, a pessoa não quer escutar, a gente grita e a pessoa acha que a gente está sendo ignorante. E aí a minha pergunta é a seguinte, para muitas pessoas, o racismo é considerado mimimi, né? O famoso mimimi. E aí eu quero que você me dê a sua opinião do por que você acha que as pessoas se comportam dessa forma? Por que você acha que elas pensam que é mimimi, que elas se retraem, que não querem ouvir? Então, eu sou professora, né? Eu sou educadora, quer dizer, vou ser pedagoga um dia, educadora e tal, mas eu sou professora. E, na minha opinião, isso tem tudo a ver com educação. Absolutamente, está diretamente ligado à educação. Não tem como responder essa pergunta sem atravessar isso. O povo brasileiro, a gente não tem noção da nossa história, a gente não, assim, não tem noção de verdade, assim. Mesmo a gente que já teve algum acesso e tal, eu estou na universidade, mesmo a gente tem muito pouco acesso a, não sei, a textos e a autores que são muito importantes para a gente, especialmente porque autores e pessoas e, enfim, trabalhadores que foram muito importantes para a formação desse país foram pessoas nativas, que são os indígenas e tal, foram pessoas que vieram da África escravizados e a gente não tem acesso a isso, a gente não tem acesso a essas pessoas, a esses conhecimentos como a gente deveria, não tanto quanto a gente deveria. Então é óbvio que a gente não sabe. O projeto de poder ele está sendo eficaz, que é esse projeto de ignorância e de afastamento. Então é por isso que a gente tem tanto problema ao falar de racismo, ao falar de política, ao falar de religião, porque a gente não entende. Eu não sei, e aí eu não sei explicar também todos os porquês, assim, eu nunca pensei sobre isso, mas a gente não entende a pluralidade da coisa, entendeu? E isso é um problema muito grande de verdade. Por exemplo, tem uma, eu só esqueci o número dela e tal, mas tem uma resolução na lei que tem peso de lei e ela obriga as escolas públicas ou todas as escolas, eu não lembro agora, a trabalharem o ensino de cultura afro-brasileira e tal. E na sua escola você teve algum espaço específico, alguma matéria, ou algum momento, algum mês, algum ano, alguma coisa sobre isso? Eu nunca tive. Gente, se vocês tiveram, deixa aí nos comentários, porque eu mesmo nunca tive. Exatamente, eu também não. Eu já estudei em colégio particular, eu já estudei em colégio público, e é isso, a gente não tem acesso a essa informação. A gente não consegue fazer valer essa lei, essa resolução, mas enfim, essa lei. Então, é isso. É muito complicado. A gente precisa entender e resgatar a nossa história. A gente precisa entender que quando a gente está falando de povos nativos, de indígenas e tal, nós estamos falando de vários e vários e vários grupos de pessoas e que viveram, né? Anos aqui nessa terra, nesse país. Essa terra é dele, gente, pelo amor de Deus. A gente não sabe nada deles, a gente pegou, a gente não, né? Pegaram as terras deles e ignoraram, e é isso, o resultado é esse que a gente está vendo. Pessoas foram trazidas para cá de outro continente, gente, pelo amor de Deus. Essas pessoas trouxeram cultura, trouxeram valores, trouxeram visões de mundo e a gente não sabe delas. A história do Brasil, ela é costurada com tudo, toda essa mistura. E o problema é que a gente só sabe de uma das histórias, de um dos lados, e não de todos. Inclusive, se vocês não assistiram ainda, eu fiz um vídeo sobre indígenas. Clica aí em cima no card, quem quiser assistir, justamente sobre isso, que a gente não entende a história dos indígenas, cara. E assim, eles eram 6 milhões quando os portugueses acharam o Brasil, porque ninguém descobriu o Brasil já estava aqui. Quando eles acharam o Brasil, eram 6 milhões de indígenas, hoje em dia a gente tem tipo 800 mil. Então, quantos milhões de indígenas não morreram? E são histórias que eu acho que se a gente não pesquisa na internet, às vezes a gente fica sem saber. Mas enfim, vamos continuar nesse clima de revolta, porque depois que aconteceram esses atentados de morte nos Estados Unidos,
viralizou um vídeo de uma criança que estava brincando de basquete, parece, na calçada, e ela se esconde porque ela vê a polícia. E aí eu queria saber se você, quando criança, já sentiu esse impacto, né, por conta do racismo que está tão escancarado na sociedade. Você alguma vez, quando criança, já sentiu isso? De ter medo de alguma coisa? Então, eu não. Eu não, porque eu ainda tive alguns acessos, eu morava em um condomínio, eu nunca morei em favela, então eu nunca passei por isso, por esse medo, não, nunca. Hoje, quando adulta, agora eu sinto alguns medos, mas não quando criança e não esse medo. E aproveitando aí o gancho da questão de ter medo de alguma coisa, você alguma vez já sentiu a necessidade de se comportar de alguma forma, ou de se vestir de alguma forma, ou falar de alguma forma para evitar sofrer o racismo, por exemplo? Com certeza, com certeza. A gente sempre pensa duas vezes antes de colocar tal roupa para entrevista, antes de fazer tal comentário no trabalho, porque é muito complicado. Eu sempre trabalhei em ambientes que tinham muito mais pessoas brancas do que pessoas negras. É óbvio, gente, é isso. Nós somos uma sociedade em construção, assim como todas as outras. Só que muita gente ainda não tá ligado nisso. E qualquer comentário que você faça, ou às vezes você puxa um assunto, puxa um questionamento, e a pessoa pode levar do modo errado, mas não é, a gente não tá aqui para apontar dedo. Eu acho que, não sei, eu acho que você compartilha essa opinião. A gente não tá aqui para apontar dedo, a gente tá aqui para conversar, mas a gente precisa conversar. Para a gente conversar, a gente precisa falar sobre o assunto. Sim. E esse é um momento muito complicado. Você fazer algum comentário ou puxar alguma discussão relacionada a racismo dentro de certos ambientes assim, é cansativo. Cansativo porque é isso, as pessoas já ficam na defensiva. Não, mas como assim? Eu não sou racista. Uhum. Mas é isso, esse momento é um momento que a gente se mede muito e aí tem que achar as palavras certas, e dependendo da briga, a gente nem compra, assim, tipo, ai, vou deixar isso passar porque vai dar dor de cabeça, tô no meio da reunião, deixa. Então, a gente tá o tempo inteiro assim. Eu, por exemplo, eu nem acho que eu fuja tanto da aparência, mas eu tenho piercing no rosto, não sei o que lá, largador, tatuagem. E tudo bem, assim, pro meu ambiente, pro meu recorte ali, profissional, tudo bem. Vários professores de inglês de cursos, eles são bem alternativões mesmo, usam muita tatuagem, batonzão, e é isso. Eu sempre fico assim, sabe? Sempre ficava quando eu ia pra entrevista. Ai, meu Deus, como é que eu vou deixar o cabelo? O cabelo tem que estar mais ou menos assim arrumado, põe um piercing pra dentro, pelo menos, para diminuir um pouco, esconde essa tatuagem daqui, e isso é horrível. Mas a partir de um momento assim que eu atingi um certo patamar ali de segurança profissional, eu parei de me esconder, e é isso, é o que tem, é isso aqui, eu sou preta, preto, eu falo de racismo, eu falo de sociedade, e se quiser é isso. E aí eu acho que você tocou num ponto muito importante que você falou que veio com a segurança e tal, e isso levou, eu acredito que tenha levado um certo tempo aí. Então, e aí eu queria saber a sua opinião, no óbvio, mas eu queria saber o que você acha que a juventude de hoje poderia fazer para ter essa descoberta mais cedo. Aí a gente vai num ponto da representatividade, e eu queria perguntar também se você acha qual que é a importância da representatividade. Eu nem acho que a responsabilidade seja da juventude, não. Eu acho que a responsabilidade, na real, assim, a minha opinião, a responsabilidade é do Estado brasileiro mesmo, no caso. Ações na área da educação vão ajudar muito, se não ajudar, tipo assim, se não ser a principal fonte de resgate mesmo pra gente. E se isso não partir do Estado brasileiro, isso tem que partir da gente. Ou isso está partindo da gente? Tem que não, mas eu acho que isso está partindo da gente.
é isso, a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa conversar. E eu tô falando educar, educação, porque é isso, eu sou da educação e é o que eu sei. E é uma ferramenta que eu acho extremamente poderosa, uma ferramenta de mudança extremamente poderosa. Uhum. Então, é um movimento que eu e outras pessoas, várias outras pessoas, já fizeram e já estão fazendo, as pessoas negras no passado vieram e estão passando a tocha pra gente, que é a gente se educar. É isso, a Uhum. gente precisa se educar. A gente precisa conversar com as pessoas negras, com as crianças negras, fazê-los entender que eles estão aqui, mas eles vieram de outro lugar e como que esse país se formou e o que está acontecendo agora, por que isso está acontecendo agora, quais foram os processos que levaram a gente a chegar onde a gente está aqui. O que eu acho é isso, é que a gente precisa, como comunidade negra e como sociedade, trabalhar junto mesmo e é isso, resgatar. Resgatar, é um movimento de resgate. A Beyoncé, por exemplo, lançou o filme Black Skin, e a gente vê muito, a gente está vendo muita essa ascensão, né, da visibilidade da comunidade negra e tal. E eu queria saber o que você acha, qual que você acha que é a importância da gente ter isso na televisão, da gente ter, por exemplo, uma das maiores cantoras do país hoje em dia é a Isa, que é um ícone. Inclusive, Isa, beijo para você. E muitas entrevistas dela, ela já chorou de ver crianças falando que ela é muito importante, porque não tinha, né? As crianças antigamente, eu conversei com uma amiga minha, ela falou, olha, não tinha, a minha referência era a Xuxa. Então, assim, eu preta, Xuxa loura, como é que faz? Né? E aí eu queria saber de você, qual que é a importância disso, se você já passou por isso de não se sentir representada de alguma forma na mídia ou enfim, no produto que não tem, de repente, para cabelo ou para pele. O que você acha dessa representatividade? Então, a minha geração nem cresceu pensando nisso, entendeu? Eu acho que a gente já, com as redes sociais, com essa democratização, mesmo que lenta, muito lenta, com essa democratização de certos discursos, de certos assuntos e conversas, a galera que está vindo agora, com 10, 15 anos, que já tem idade de usar rede social, eles já estão tendo conversas que a minha geração nem sonhava quando eu tinha 15 anos, que já é uma idade assim avançada. Eu já era consciente, bastante consciente, já tinha uma ótima consciência de classe, mas não de raça, entendeu? Essa veio muito depois, assim, veio anos depois. Então, é óbvio que a representatividade é muito importante mesmo. A gente precisa ver, a gente precisa olhar para a gente conseguir imaginar. A gente precisa ter exemplos minimamente palpáveis para a gente conseguir projetar sonhos, projetar metas, projetar tudo. Antigamente eu jamais, assim, jamais diria que algum dia eu iria talvez pensar em abrir um negócio, em ser empresária, sabe? E hoje eu penso e é super possível. Ou não, ou talvez não, nem seja empresária, talvez eu seja acadêmica, não sei. Eu não sei, mas hoje são coisas que são palpáveis para mim, porque eu vejo pessoas negras na mesma situação que eu, mulheres negras na mesma situação, enfim, e que conseguiram e que viajam para fora do país e que fazem trabalhos de ativismo político e tal também. Então é isso. É claro que hoje, quando eu vejo pessoas fazendo esse tipo de coisas e tal, ocupando esse tipo de espaço, é óbvio que eu me inspiro. E antes, se eu não tiver, antes eu não tinha isso e eu não pensava. E se eu não tivesse esses modelos, esses role models, assim, essas pessoas, modelo mesmo, eu com certeza não estaria pensando esse tipo de coisa. E aí, para a gente fechar esse papo,
Já rolaram 3 vídeos sobre o assunto e em um dos vídeos o tema é da população branca se enxergar enquanto alguém que pode dar um apoio, que pode com certeza contribuir de alguma forma e deve, inclusive. E aí eu queria a sua opinião no seguinte: o que você acha que nós, né, da população branca, o que a branquitude, ela pode pensar enquanto branquitude mesmo? O que a gente pode fazer para contribuir, né, com a disseminação da cultura negra do Brasil, no combate ao racismo? O que você acha que a gente pode fazer para contribuir? Primeiramente, a gente tem que entender, é o que eu vou sempre bater nessa mesma tecla da educação, porque é isso, gente. A gente tem que entender essas feridas que estão abertas no nosso país. E quando a gente começar a entendê-las, aí nós vamos começar a caminhar para sará-las. Primeiro de tudo. Então, eu acho que a gente precisa entender o que aconteceu, como que a gente chegou aqui, e aí depois a gente faz, tá? Como que a gente sai desse lugar? Essa é a minha opinião. Por quê? Pelo que eu respondi numa pergunta, eu comentei rapidamente sobre ambientes, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito plural. A gente tem aqui gente vinda de Nordeste, do Nordeste, do Norte, enfim, e pessoas brancas, pessoas mais claras, muitas pessoas nativas, muitos indígenas e tal. Então, assim, a gente tem um monte de gente aqui. O que a galera branca precisa entender, na minha opinião, é que quando a gente vai dialogar, a gente está dialogando. A gente está dialogando e é isso. A gente vai cometer erros, todo mundo vai cometer erro. Só que a gente está aqui para aprender. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente começar a falar sobre isso. Porque eu vejo que existe essa sensibilidade. Quando as pessoas não fazem parte desse grupo de minoria, que não é minoria, né? Então, minoria, de ficar na defensiva mesmo. E às vezes rola um assunto mais racializado e as pessoas brancas geralmente ficam assim, ai meu Deus, não sei, e aí que eu vou falar, ai, sabe, eu acho que não é isso, gente. Vamos conversar abertamente, vamos entender tudo e tal, e vamos conversar. Ninguém tá, dependendo da sua atitude, ninguém tá apontando o dedo e te chamando de racista e tal, e é isso. Eu acho que as pessoas têm muito medo dessa palavra, pela construção tal, do que a gente entende ser racista, do que a gente entende por racismo. Então, primeiro, vamos entender o que é o quê. Número 2 é estudar. Caímos na educação de novo. Mas, falando sério, é a gente entrar em contato mesmo. Nós crescemos em um ambiente, em uma sociedade brasileira e tal, extremamente eurocêntrica, usando os Estados Unidos como referência, Europa como referência. Então, é óbvio, todo mundo, eu também, todo mundo, desde que a gente nasceu, a gente tem essa mentalidade branca, europeia e tal, colonizadora, etc. Então, é óbvio que é muito difícil a gente se libertar disso, mas a gente consegue. Como? Várias dicas que eu já dou para os meus alunos também, principalmente jovens e tal. Eu acho que primeiros passos, as coisas que você consome já, seja de internet, seja de produto mesmo, enfim, serviços. Você tem como consumir esse produto, esse serviço, enfim, de uma pessoa que pense numa perspectiva diferente, já é um passo. E as pessoas negras que estão fazendo esse movimento de resgate e tal, as pessoas nativas, os povos nativos, os indígenas que estão no Instagram também e tal, eles também mostram muita coisa, também ensinam muita coisa, falam muita coisa. Então é isso, a gente precisa olhar para esse outro lado. O lado número 1 a gente já tem, então vamos ver esse outro aqui. E eu também acho muito importante que as pessoas brancas, principalmente as pessoas brancas que têm possibilidades financeiras, assim,
que têm uma condição financeira boa, que elas consumam com pessoas negras, se possível, enfim, se do interesse também. Porque é isso, a gente precisa também, literalmente, do dinheiro, a gente precisa de acessos e o dinheiro dá acesso. Então, por favor, procurando, se você quiser uma professora de inglês, por exemplo, eu tô aqui. Consuma com a gente também. Concordo super. Até para fazer os vídeos desse mês, vou deixar o cardzinho aí em cima para vocês darem uma olhada nos vídeos desse mês. Foi muito difícil eu achar, por exemplo, autores negros que escrevam sobre fantasia, por exemplo. Parece que tem que procurar no fundo, quase na Deep Web para achar essa galera. Então, a gente percebe um pouquinho de falta de interesse aí que não está muito legal, galera. Vamos se interessar um pouco mais. É esse movimento simples, assim, a gente precisa fazer isso. Vou consumir alguma coisa, talvez vou consumir de uma pessoa preta, então vou pedir o almoço com a minha vizinha aqui da quintinha, porque eu sei que ela é mãe de família, enfim. E é isso, a gente precisa a gente precisa entender a nossa sociedade e a gente também precisa de dinheiro. Então tem formas bem pragmáticas de ser antirracista também, ou de pelo menos se movimentar. Vários projetos que lidam ali com ativismo para ser financiados. Então, estão aí, gente, para ser divulgado. Uma outra coisa que eu acho também que falta um pouquinho nas pessoas é meio que a empatia. Eu acho muito difícil a pessoa ter empatia. Eu acho muito difícil a pessoa se colocar no lugar da outra e né, meio que entender aquela realidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nunca reparei. Sim, porque você não faz parte desse grupo que sofre esse tipo de preconceito. Eu, por exemplo, eu passei na minha vida já por homofobia. Mas eu nunca passei por racismo. Então, assim, eu não sei, eu já vi acontecer na minha frente, mas eu mesmo nunca passei. Então, eu não sei do que se trata. Então, alguma pessoa que nunca sofreu homofobia, eu posso discutir com ela e dizer, olha, isso aqui realmente é homofobia, por isso, isso e isso. Então, se uma pessoa preta está falando o que é racismo, o que ela sofreu, o mínimo que a gente pode fazer é escutar. Então, assim, básico. Ok, amigos, seguidores, inscritos. Se alguém está falando, escuta. Porque esquece a dica que eu tenho para dar para todo mundo. Baby, é isso. Eu vou repetir o elogio que eu tinha te feito. Eu tô adorando o canal. Você faz um conteúdo, assim, super de alta qualidade de verdade. E eu acho que tudo. Assim, muita qualidade mesmo, muito talento. Você tem muito talento para isso. E é isso, muito sucesso pra gente, pro canal. E que a gente consiga. Que a gente consiga ser ferramentas de transformação. Bom, muito obrigado por você ter vindo, topado conversar e mudar um pouco da minha visão. Já tinha me ensinado algumas coisas assim durante a vida, mas aprendi um pouco mais com certeza hoje. A galera do canal com certeza aprendeu também. E muito obrigado, gente. Redes sociais da Monique vão estar aqui embaixo. O projeto vai estar aqui embaixo. Então, se inscrevam, curtam, sigam, enfim, comentem, deem like. Vocês sabem como que funciona, né? Então, é isso, amiga. Obrigado por ter participado. E para vocês do canal, daqui a pouco eu falo com vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Lembrando que os links das redes sociais e dos projetos da Monique estão aí embaixo também na descrição. E na semana que vem eu vou começar a última série de vídeos desse ano. A gente vai ter uma retrospectiva política, uma retrospectiva histórica do que aconteceu em 2020. Vai ter também um vídeo especial de Natal e o último vídeo, como eu prometi, um agradecimento por tudo que tem acontecido no canal. Então, fica por aí e até semana que vem.